Pessoal, se liguem na dica que eu vou dar agora. Quando falar em Augusto Comte ou filosofia positivista, você tem que linkar com a história do Brasil. Cansei de dizer aqui em outros vídeos a importância de conectar conteúdos. O meu aluno tem que estar esperto em conectar conteúdos. Não deixa de dar o like, de compartilhar com teus grupos de WhatsApp esse vídeo, de comentar aqui e ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos. Vamos dar continuidade à nossa aula passada sobre o que é sociologia, sobre o contexto histórico da sociologia. Agora a gente vai falar sobre o nascimento dela, com Augusto Comte. Comte foi um filósofo francês que criou a filosofia positivista. Ele quis fazer o que nós chamamos de física social, pegar a parte científica, das ciências da natureza e tentar desvendar, tentar fazer uma leitura da sociedade a partir do método científico que era até então usado para as ciências naturais, como por exemplo no caso da física. Por isso que ele ficou conhecido, o Comte, por fazer uma física social. Se a mosca me deixar continuar a aula, hora ou outra eu vou estar aqui abanando, vocês sabem que é essa mosca miserável. Mas enfim, o Comte, ele fez uma física social, ou também conhecida como filosofia positivista, beleza? E ele é o responsável por criar o termo sociologia. Quem criou essa palavra foi ele gostava de falar em sociologia e não em física social, como muitos se atreviam a dizer naquele momento. Então, para o Comte, o que ele fazia era uma sociologia. Logia vem do grego logos, que significa razão, entendimento, conhecimento. Então, sócio vem de sociedade. Logia é o estudo da sociedade. O que o Comte queria fazer era entender a sociedade a partir de preceitos científicos, com o que ele chamou de filosofia positivista. Vamos dar uma olhada nesse filósofo que vai inaugurar a sociologia, que vai, na verdade, dar o pontapé inicial para essa ciência, que é a ciência que estuda a sociedade, passe a existir. Ele vai influenciar muito Emile Durkheim, que é um dos clássicos da sociologia, Como eu falei, nós vamos estudar agora sobre Comte e depois a gente vai ver os três grandes pensadores da sociologia, os três clássicos da sociologia, que é o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, beleza? Mas vamos antes ver o que esse filósofo aprontou, O que esse filósofo fez criando a ciência que nós chamamos hoje de sociologia. Sua teoria positivista partia do pressuposto que os homens deveriam aceitar a ordem estabelecida, aceitar a ordem existente, sem contestar, não poderiam contestar. Isso era parte da filosofia do Comte. Defendia que aos homens, os indivíduos, caberia revelar o mundo, mas não alterá-lo, modificá-lo. Sendo assim, para ele, a sociologia é justamente isso, a tentativa de compreender a sociedade. Então, qual é o objetivo da sociologia, segundo o Comte? O objetivo da sociologia é compreender a sociedade e explicar o que é a sociedade. A grande pergunta na perspectiva teórica do Augusto Comte era: o que é a sociedade? Para isso, ele criou o que ele chamou de sociologia, que, como eu falei anteriormente, alguns chamavam de física social, porque ele pegava os métodos científicos das ciências da natureza e aplicava para entender a sociedade. O positivismo de Comte está alicerçado, está fundamentado na coleta de dados, mas não só na coleta de dados. O Comte defendia que esses dados eles precisam ser rigorosamente analisados e comprovados a partir de dados empíricos, a partir da experiência. Ou seja, segundo Comte, precisamos, para entender a sociedade, coletar dados e constatá-los e confirmá-los na sociedade, se esses dados de fato são reais. Então, dá para a gente já adiantar aqui que a filosofia positivista do Comte tem duas grandes características: pragmatismo e empirismo. Vamos de trás para frente. O empirismo, para o Comte, os dados, por exemplo, coletados, as informações tinham que ser comprovadas a partir de dados empíricos, a partir da experiência. Se você não sabe o que é empirismo ainda, lembre que os ingleses, como John Locke, ou Francis Bacon, ou David Hume, construíram a teoria empirista, o do empirismo, contrariando os racionalistas, contrariando outro francês, assim como o Comte, que é o René Descartes. Calma, não se aperreia não sabe isso? Então vai lá na aula, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e assiste essa aula, Racionalismo versus Empirismo.
Tem aula também só sobre empirismo, se você quiser assistir. Se ouviu a palavra empirismo, lembre logo, experiências, beleza? Então, para o Comte, na sua filosofia positivista, tinha como principal característica, ou como uma das principais características, o empirismo. Os dados coletados precisavam estar atrelados à experiência real, à sociedade que está sendo analisada, beleza? Segundo, pragmatismo. O valor prático considerado como critério da verdade. Pragmatismo vem de prática. Para que você consiga compreender melhor, faça a seguinte comparação. Toda vez que você ouvir a palavra pragmatismo, você lembra de prática, de oposição à teoria. Então, o Comte era prático, ele não era teórico. Então, uma das características da sua filosofia era o pragmatismo. Ela não atribui a personalidade do indivíduo como a causa do comportamento. Ao contrário, ela examina a interação social, os padrões sociais, a socialização em processo. O Comte pretendia separar definitivamente toda influência da filosofia, toda influência da economia ou mesmo da política, focando somente o aspecto social para objeto de estudo. O positivismo visava a aplicação da metodologia das ciências, como eu falei, né? Buscar as ciências naturais, né? Ciências da natureza, o método das ciências naturais, para aplicar na tentativa de compreender o que é a sociedade. Ou seja, usar a metodologia das ciências naturais na confecção das ciências sociais. O Comte acreditava também na constante evolução do homem e pensava que a sociologia deveria solucionar os problemas decorrentes da Revolução Industrial, que não foram poucos. Se você viu a aula passada, não viu, confere aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre o contexto histórico do surgimento da sociologia, o contexto histórico da sociologia, que é uma aula anterior a essa, inclusive. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, corre lá e assiste. Você vai ver que nesse contexto histórico, uma das consequências para o surgimento da sociologia foi o cenário miserável de pobreza, de desigualdade, de injustiça pós-Revolução Industrial. Então percebam, o Comte, que cria o termo sociologia, digamos que para muitos é o pai da sociologia, ele cria a sociologia numa tentativa de solucionar os problemas da Revolução Industrial, os problemas que são consequências da Revolução Industrial, e a gente pode até ampliar essa visão e compreender que, para ele, a sociologia deveria, então, resolver os problemas das revoluções burguesas. O mundo pós-revoluções burguesas, pós-ascensão da burguesia, e está lá no contexto histórico, vai lá assistir essa aula, não deixa de conferir aqui, novamente, eu vou dizer para você, está aqui o link na descrição desse vídeo, vai lá e dá uma olhada, porque pós-revoluções burguesas, nós tivemos diversos problemas, e aí é uma aula mais de história, assista a aula aqui sobre revoluções burguesas, e você vai entender as consequências do processo revolucionário que aconteceu no século XVIII. A sociologia do Comte se fundamenta em 3 princípios. Então eles aqui, acompanhe comigo. Prioridade do todo sobre as partes, progresso dos conhecimentos como característica da humanidade e homem igual em qualquer lugar e em qualquer momento histórico. Prioridade do todo, pessoal, lembra, para ele pouco importava as subjetividades e as individualidades. Ele queria compreender a vida social, as interações sociais, os padrões sociais, o processo de sociabilização, beleza? Então, para ele pouco importava o indivíduo, o que importava mais era o todo, né? O ser social, digamos assim. No ponto 2, progresso dos conhecimentos, que já falei anteriormente, repito agora, para o Comte, o ser humano estava em constante evolução. E o terceiro ponto, que é o homem é igual em qualquer lugar e qualquer momento histórico. Eu acho que esse seria o grande equívoco da filosofia positivista, né? São vários, mas assim, se eu pudesse emitir minha opinião aqui, esse seria o pior deles. Para o Comte, como ele fez uma tentativa de adaptação da metodologia das ciências naturais para tentar entender a sociedade, ele entendia que em qualquer lugar, em qualquer momento, que você aplique a metodologia para se entender a sociedade, aquela coleta de dados e análise de dados vai servir para todo ser humano, como se todo mundo fosse igual. E nós bem sabemos que não é. Por exemplo, para falar isso, ele não leva em consideração a carga cultural que tem em cada civilização. E a carga cultural diz muito das interações sociais, dos padrões sociais e do processo de socialização. Beleza?
Comte faz uma interpretação da sociedade a partir do que ficou conhecido como Lei dos Três Estados. E aí eu vou colocar aqui para vocês, dar uma olhadinha nos três e vamos falar um a um. O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivista ou científico, que seria o suprassumo, né? Então vamos ver um a um. No estado teológico, os homens explicam a realidade usando deuses. Digamos aí que é um estado da religião, né, da força da religião. Então, se não tem ciência ainda, os homens explicam toda a realidade a partir de Deus. Quer saber mais sobre isso? Vai na minha aula sobre mitologia. E aí dá para entender um pouco mais do que o Comte está querendo dizer aqui. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? E lembre-se que em Comte o homem está sempre em progresso, ok? Então sairemos do estado teológico progredindo para o estado metafísico. No estado metafísico, segundo Comte, é quando se estabelecem os valores sociais. Então veja, já é um passo à frente do estado teológico. Aqui no estado metafísico já tem a noção de pecado, por exemplo, a ideia de pecado. E aí o homem evoluiu para conseguir construir já valores sociais. E por fim, o último e mais avançado estado é o estado positivista. Daí a filosofia do Comte ser conhecida como filosofia positivista. Como funciona o estado positivista ou científico do Comte? É o último estágio de progresso do homem. Vejamos, no estado científico, no estado positivista, as explicações da realidade devem seguir o método científico. Ou seja, nesse momento seria o momento das sociedades industriais. Pessoal, se liguem na dica que eu vou dar agora. Quando falar em Augusto Comte ou filosofia positivista, você tem que linkar com a história do Brasil. Cansei de dizer aqui em outros vídeos a importância de conectar conteúdos. O meu aluno tem que estar esperto em conectar conteúdos. Não basta decorar informações sobre o Comte. De nada vale informações sobre o Comte se você não tiver capacidade de conectá-los aos eventos que aconteceram, seja no mundo, como por exemplo as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, o surgimento da própria sociologia, ou seja aqui no Brasil, com a proclamação da República. Na proclamação da República Brasileira, quem vai estar à frente desse processo é o Exército. Lembremos que no primeiro momento da República, em 1889, vai ser proclamada a República. O primeiro momento, nós temos a República das Espadas, porque nós teremos dois marechais na presidência do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Só estou falando isso para contextualizar e mostrar como o Exército passou a ter força no Brasil no momento da proclamação da República. E dizer a vocês que tem a nossa bandeira, não tem um lemazinho, ordem e progresso, esse é um lema positivista. É nada mais, nada menos do que a filosofia do Comte sendo colocada no seio da nossa bandeira. Então percebam como a filosofia positivista influenciou não só no mundo, como aqui no Brasil também, no período do Brasil República. Na bandeira, ordem e progresso é uma frase do Comte. E aí tem que lembrar, né, que o Comte, para ele, os seres humanos estão em plena evolução, né? Estão sempre progredindo, aquela ideia dos três estados, etc. Beleza? Faz esse link, dá uma lidinha sobre, mas não deixa de conferir a nossa aula sobre a história do Brasil aqui, que eu vou estar falando isso mais especificamente. Pois bem, esse é o Comte com sua filosofia positivista. Espero que vocês tenham entendido e preciso lembrar para vocês, ele é extremamente importante não só por criar o termo sociologia, ele vai influenciar muito Emile Durkheim, que é um primeiro grande sociólogo, né, dos clássicos da sociologia. Depois vindo o Max Weber e o Karl Marx. Então não perde essa aula sobre os três grandes clássicos da sociologia. Repito, Durkheim, Weber e Marx, ok? Então te espero na próxima aula. Espero que tenham gostado.